Boa noite, meus caros. Vocês estão bem? Isso é para provocar possíveis torcedores do ABC na turma. Precisa disso. Sério? Desnecessário uma coisa dessa, né, cara? Eu tava vendo o jogo ontem, professor. Eu tinha esperança, tipo assim, eu tava rezando para que o ABC tomasse um de 4, entendeu? Mas no quinto gol parei de contar. Até que eu pensei que tava assim, 5x0 o jogo, mas. No quinto gol você gritou, virou passeio! Não, no quinto gol eu desliguei a televisão e fui fazer outra coisa. Ai, ai. Bom, mas enfim, vamos lá, para de Mas eu brincadeira. não tinha percebido. Agora que você falou vocês estão bem, a mensagem que você mandou no matemática foi por causa disso, não foi? Ah, vocês Percebi estão agora. vocês estão estudando para a prova já? Ai, meu Deus, esse negócio de brincadeira com vocês rende, né? Mas vamos lá, ó. Vamos lá. Então, eu tenho algumas já indicações de dúvidas aqui. Eu queria ver essas indicações antes, certo? Nós temos uma dúvida na questão 110. Deixa eu mudar para cá agora. Eu tive gente perguntando pela questão TA 110 de funções quadráticas. Todos estão vendo a questão aí, né? E a questão, essa Mackenzie aí, ela está dizendo a seguinte coisa, né? Você tem aí uma função quadrática, se y igual a x quadrado mais bx mais c, é a equação da parábola da figura ao lado. Então, tá aqui qual que é a parábola, certo? Então, pode-se afirmar a seguinte coisa. Então, vamos lá. Ó. Primeiro, analisar pela figura aqui o que, que a gente tem. Deixa eu... Talvez seja melhor eu colocar assim. Pronto, não dá para ver todos os itens, né? A letra E tá... Se bem que a letra E, né, é não sei. Então, tanto faz se ela vai estar visível ou não, né? Certo? E eu acho engraçado nesse tipo de questão, quando tem a alternativa não sei, porque se você realmente não sabe, você marca a letra E, você tá certo, né? Enfim, vamos lá. Então, o gráfico que a gente tem aí é esse aqui. Vai ser uma coisa parecida, certo? E aí vamos analisar. Ó. Se o gráfico da função quadrática é essa daqui, se a nossa parábola é essa, o vértice está aqui assim, né? Não é isso? E aí o que, que acontece? Ó? O x do vértice, ele está aqui. E qual que é o x do vértice da parábola? Qual é? Ué, ninguém sabe aí como é o x do vértice da função quadrática, não? Da parábola, não? Menos B Menos sobre B. 2A. Menos b sobre 2a. Então, ó, se o vértice está aqui, então uma coisa que a gente já sabe com certeza é que o x do vértice é um número positivo, né? Então a gente sabe que menos b sobre 2a, ele é positivo. Se o menos b sobre 2a é positivo, isso significa dizer que b sobre 2a é negativo, sim ou não? Sim. E que, portanto, b sobre a é negativo. Então, isso está nos dizendo, a figura está nos dizendo que os valores de A e de B, eles têm sinais contrários, né? Se um é negativo, o outro é positivo. Beleza? Quando dois números têm sinais contrários, necessariamente o produto entre eles é negativo. Concordam? Então, isso já está nos dizendo que a letra A com certeza é verdadeira, né? Não é isso? Sim ou não? Sim.
Sim. Pronto. E ainda daria para dizer mais, né? Porque como a parábola está com a concavidade para baixo, aí vocês lembram do emoji, né? Parábola para baixo é A negativo, né? Então, por essa figura aqui, a gente sabe que o A é negativo e o B, portanto, tem que ser positivo, né? Concordam? Sim. E outra coisa, ó. Esse ponto aqui, ele é exatamente o valor de C, não é? A interseção do gráfico com o eixo Y. Esse ponto aí é obtido quando você faz x igual a zero, né? Então veja que o C também é positivo pela figura, né? Então o produto B vezes C vai ter que dar positivo, né? Por isso que não pode ser a letra C. Concordam? Outra coisa, por que não pode ser a letra D? Esse númerozinho aqui, b quadrado menos 4ac, ele é o discriminante, né? Dizer que o discriminante é menor ou igual a zero significa dizer que essa parábola tocaria o eixo x no máximo em um ponto, né? Que seria o caso do discriminante ser igual a zero, né? Se o discriminante fosse zero, ela estaria tocando num ponto só, e se fosse negativo, ela não estaria tocando em ponto nenhum, né? Só que essa parábola nossa aqui, ó, ela está tocando em dois pontos distintos. Então, o discriminante necessariamente é positivo. Então, a letra D não pode ser verdadeiro por causa disso. Né? E a letra B, por que não pode ser verdadeira? Ou por que não necessariamente ela é verdadeira? Porque a gente... Porque o A é negativo, né? Isso, o A é negativo e o C é positivo. Então, esse produto é negativo e não positivo, como está dito aqui, né? Beleza? Compreenderam? Porque, assim, é importante não só saber por que a letra A é verdadeiro, mas é importante saber por que as outras não são, né? Concordam? Bom, então, deixa eu passar para a próxima aqui, que alguém mandou também uma outra dúvida. Alguém me perguntou aqui pela 138, TA 138. Essa TA 138... TA 138. Peraí, 97. Deixa eu ver se é aqui que tá. Ah, tá aqui, 138, pronto. Me mandaram também uma mensagem perguntando por essa questão aqui, ó. Beleza? A TA 138. Então a gente tem aí, ó, a seguinte afirmação, né? As raízes da equação. Aí tem essa equaçãozinha aqui. Com A menos B mais C diferente de zero. São reais. Aí a condição, né? São reais sempre. Sempre que isso é verdade. Nunca tem raiz real. Somente quando ocorre isso. Ou somente quando ocorre isso. São as alternativas, certo? Então vamos analisar. Essa condição aqui de A menos B mais C ser diferente de zero é para que isso seja uma equação quadrática, né? Porque esse coeficiente aqui, ó, né, ele tem que ser diferente de zero, tá certo? É só por isso. Então vamos analisar aqui. O que a gente tem que analisar aí para saber se uma equação quadrática ela tem raízes ou não? Tem que olhar para o discriminante, né? Então tem que ser maior que zero. O delta. Então, quem é o delta? O delta é menos b quadrado menos 4ac, onde o valor de a, b e c aqui não pode ser confundido com os valores, cadê? Com os valores a, b e c que aparecem lá no enunciado da questão não, certo? Lembre-se que no discriminante aqui, esse cara é o coeficiente do x ao quadrado, esse é o termo constante, e esse daqui é o coeficiente do x. Tá certo? É assim que a gente tem que olhar. Então, o nosso discriminante aqui vai ser, na verdade, o quê? Eu vou até chamar ele aqui de tio, betil, atil e cetil para não ficar confundindo as letras.
Vamos lá, ó. Quem é b quadrado, então? B quadrado vai ser o 4a menos b elevado ao quadrado, né? Menos 4 vezes quem? Quem é o coeficiente de x ao quadrado? É o a menos b mais c. E quem é o termo constante é a menos b menos c. Beleza? Concordam? Aí vamos lá, ó. Isso daqui vai dar 16 vezes a menos b ao quadrado. Eu vou deixar assim por enquanto, certo? Depois a gente vê se desenvolve. Menos 4 vezes o quê? Aqui a gente tem um padrão interessante para observar, ó. Vocês concordam que o que nós temos aqui é um produto de soma pela diferença? Ó, esse termo aqui, ó, é o mesmo, né? E aqui também, ó. Tá mudando apenas o sinalzinho aqui, ó. Então, tem um produto de soma por diferença. O produto da soma pela diferença é igual ao quê? A menos b ao quadrado A menos c ao diferença dos quadrado. quadrados, né? Então, vai ficar o quadrado de a menos b menos c ao quadrado. Beleza? Então, isso aqui vai nos dar, ó, 16 vezes o quadrado de a menos b menos 4 vezes o quadrado de a menos b mais 4c quadrado. Concorda? E aí, isso daqui dá para simplificar, ó, e ficar o quê? 12 vezes o quadrado de a menos b mais 4c quadrado. Sim ou não? Correto. E aí tem mais, ó. A gente sabe que a menos b mais c é diferente de zero, né? Se isso é diferente de zero, então significa dizer que a menos b é diferente de c, né? Não é isso? Se bem que isso aqui não vai ajudar, não. Esquece isso aqui que eu estava dizendo agora. O que importa aqui, ó, concordam que isso daqui é sempre maior ou igual a zero? Porque eu tenho, ó, um cara que é maior ou igual a zero, outro cara que é maior ou igual a zero, somados, eles são maiores ou iguais a zero, né? Sim ou não? Sim. Então, com certeza, essa equação aí, ela tem pelo menos uma raiz, né? Sim ou não? Pelo menos na raiz. Isso. Então, ele vai ter, na verdade, raízes reais sempre, né? Por quê? Se ele for estritamente positivo, ele vai ter duas. Se ele for igual a zero, vai ter uma. Concorda? E como nunca vai ser negativo, né? Então ele sempre vai ter raiz real, né? Concorda que é a letra A? Sim. Então, a questão é simples, né? É fazer o discriminante e ver o que acontece. Beleza? Vamos lá, Entendi. pronto, deixa eu resgatar mais uma que me perguntaram aqui, que foi a TA 197. TA 197, questão do livro, que é essa aqui, do capítulo de funções modulares. Deixa eu fazer isso aí. Deixa eu fazer assim, pronto. Essa questão aqui, ó, deem uma olhada nela primeiro. Enquanto isso, eu vou anotar umas coisas aqui. G de x é igual a módulo de x sobre x mais módulo de x menos 1 dividido por x menos 1. E aí, olhando essa questão aí, alguém
Alguém sabe dizer qual é a alternativa correta aí? Eu respondi ela olhando no GeoGebra, mas fazendo, não consegui não. Vamos lá, ó. Deixa eu fazer a questão então. Vamos olhando só para a função aqui, né? Vamos olhar para essa função e ver o que acontece. Então vamos analisar primeiro o que acontece com esses caras aqui, ó. Certo? Porque vocês devem concordar comigo que isso daqui vai ser igual a 1 ou menos 1. Concordam? Quando é que vai ser 1? Se x for maior do que 0, em cima vai ser o próprio x, né? E aí x dividido por x vai dar 1. E se o x for negativo, o que está em cima vai dar menos x. Aí eu vou ter menos x dividido por x, que é igual a menos 1. Não é isso? Então, isso daqui é igual a 1 ou menos 1. E aqui é a mesma coisa, né? Sim ou não? Aí vamos analisar então, ó. Vamos analisar. Eu tenho aqui o 0, que não pertence ao domínio, e tenho o número 1, que também não pertence ao domínio. O que acontece nesse pedaço aqui com a função g? Se x é menor do que 0, o que nós vamos ter? Módulo de x vai ser igual a menos x. E o módulo de x menos 1 vai ser igual ao quê? Então vamos lá, ó. Olha para o x menos 1. X menos 1 é uma função crescente, né? Que é negativa quando x é menor do que 1 e é positiva quando x é maior do que 1, né? Quando x é menor do que 0, x menos 1 também é menor do que 0. Então, o módulo de x menos 1 é igual a menos x menos 1, concorda? Então, nesse trecho aqui, nesse primeiro pedaço, g de x é igual ao quê? Isso aqui é menos 1, aqui também é menos 1, o resultado é menos 2. Concordam? Então, nesse primeiro pedaço aqui, g de x é igual a menos 2. E quando o x está entre 0 e 1? Entre 0 e 1, o que a gente vai ter? Então, se x está entre 0 e 1, então nós vamos ter, ó, que o módulo do x menos 1 continua sendo igual a menos x menos 1, mas o módulo do x vai ser igual a x, certo? Então, nesse pedaço aqui que eu vou destacar na cor amarela, o que a gente tem? A gente vai ter, ó, isso daqui igual a 1 e isso daqui igual a menos 1. Sim ou não? Não entendi o porquê. Ó, se o x está entre 0 e 1, se x é maior do que 0, o módulo de x é o próprio x, não é? E o que é que você tem aqui? Módulo de x dividido por x, quando x está entre 0 e 1, vai ser igual a x dividido por x, que é 1. Não é? Só que, ao mesmo tempo, quando x está entre 0 e 1, o x menos 1 ainda é negativo. E, portanto, o módulo do x menos 1 continua sendo menos x menos 1. E aí, aqui, o que você vai ter? Você vai ter menos x menos 1 dividido por x menos 1, que é igual a menos 1. Certo? Então, para x entre 0 e 1,
isso daqui vai ser menos 1 e isso daqui vai ser igual a 1. Na soma, o que que a gente tem? Que g de x vai ser igual a zero. Então, ó, g de x é igual a menos 2 quando x é menor do que zero. G de x é igual a zero quando x está entre 0 e 1. E quando x é maior do que 1, o que que acontece? Então, se o x é maior do que 1, então a gente vai ter o módulo do x igual a x e o módulo do x menos 1 igual ao próprio x menos 1. Concorda? Porque se x é maior do que 1, x menos 1 é maior do que 0. Beleza? E aí o que é que vai acontecer? Isso daqui vai dar 1 e isso daqui vai dar 1. Sim ou não? Sim. E a soma, portanto, vai dar 2, né? Então, o g de x, no pedaço em que x é maior do que 1, isso vai nos dar 2, que é esse pedaço aqui, ó. Que eu vou destacar na cor verde. Pronto. Certo? Beleza? Compreendido? Então, quando a gente for fazer o gráfico disso, o que que vai dar? O que que vai acontecer? Aí vamos voltar aqui para a função, para a questão, né? Então a gente vai ter, ó, para x menor do que zero, a nossa função está dando menos 2 nessa letra A. Entre 0 e 1, ela está valendo 0. E para x maior do que 1, ela está valendo 2. Então, esse é o gráfico da função g, não é? Não é isso? É isso. Eu acho que não precisa nem dizer por que que não é os outros, né? Por que que não são os outros gráficos, né? Porque a gente já fez toda a continha, né? X menor do que zero, g de x vai dar menos 2. Então, não pode ser nenhuma das alternativas que estão aqui, né? Quer dizer, tem essa aqui, né? Nessa daqui, ó, para x menor do que zero, ela está valendo menos 2. Para x entre 0 e 1, ela está valendo 0. Mas para x maior do que 1, ela está dando menos 2 de novo. E não é o que vai acontecer, né? Beleza? Compreenderam essa questão? Ou seja, é um degrauzinho, né? É exatamente essa escadinha aqui, ó. É uma escada. Certo? É essa função aqui, né? Vamos lá. Então, teve a TA 197, a TA 138, teve a 110. Eu acho que não teve mais ninguém perguntando por nenhuma questão, não. Deixa eu só ver aqui. Pronto, tem mais um. Pronto, então agora vamos lá. Vocês que não mandaram dúvida antes. Jonathan, eu acho que foi Jonathan? Jonathan, você tinha alguma coisa para perguntar com relação àquela lista cabulosa, né? Deixa eu abrir a lista cabulosa aqui. E deixa eu ver se eu vou poder responder a sua pergunta, né? Porque ela vale ponto. Mas diga aí qual é a dúvida, enquanto eu abro a lista aqui. É uma dúvida na questão 2, professor. Dúvida na questão 2. Ah, claro que teria dúvida aqui. Se ninguém tiver dúvida nessa questão aqui, Pronto. eu dou a disciplina quase que por encerro. Diga. Seja x pertencendo às reais, com x maior que zero, n pertencendo às laterais, com n maior ou igual a 1. Prove Diga que aí. para qualquer m maior que zero, existe um x maior que zero, tal que x elevado a n é maior que m. Só que o que é esse m? Não é dito o que é esse m. Mas é justamente isso, porque ele é qualquer número positivo. Para qualquer número positivo, existirá um valor do x tal que
a enésima potência de x vai superar esse valor. Isso quer dizer, geometricamente, a seguinte coisa. Ó. Digamos que você tem aqui a função f de x igual a x elevado a n, certo? Com o valor do n fixado. Certo. Tranquilo? Por exemplo, x igual a, sei lá, 3. Se x fosse igual a... x igual a 3 não, né? N igual a 3. Então, para qualquer valor de m que você escolher, sendo positivo, vai existir algum valor de x, tal que o valor da função em x vai ser maior do que aquele valor de m. Não importa qual é o valor de m que você escolha, certo? Em algum momento você vai ter um x para o qual o valor da função vai ultrapassar aquele valor de m. É isso que está sendo dito. Tá certo? Tá, certo. Mas espera aí, velho. E aí na letra B não, né? E na letra B, no item 2, está sendo meio que o contrário, né? Para qualquer valor de m, existe um valor de potência, existe um n, de modo que, se o x for um número maior do que 1, essa potência vai ser maior do que m. Se o x está entre 0 e 1, essa potência vai ser menor. Certo? Certo, mas aí a segunda dúvida. Para todo m existe um x. Como é que eu chego tipo assim, onde é o canto que eu chego que eu falo assim, pronto, nesse ponto aqui eu provei. Porque eu não consigo. Eu não consigo saber se onde eu cheguei é uma condição satisfatória, entendeu? Então, você vai ter que usar essa primeira questão, certo? Vai ter que usar essa primeira questão. Não, eu tô usando ela, só que tipo assim, eu chego na fórmula Vamos fazer, por exemplo, vou fazer um caso particular, certo? Eu vou dar essa colher de chá para vocês. Vou fazer um caso particular. A desigualdade de Bernoulli está dizendo o quê? Que 1 mais x elevado a n é maior ou igual a 1 mais n vezes x, tá certo? Claro, desde que o x seja maior do que menos 1 e o n seja maior ou igual a 1, certo? Então vamos provar, por exemplo, que para qualquer valor de m positivo, existe um x também positivo e tal que, sei lá, x ao cubo é maior do que m. Vamos pegar, por exemplo, se eu quiser provar que existe x tal que x ao cubo é maior do que 1000. Provar que existe um valor de x para o qual x ao cubo é maior do que 1000. Certo? Aí você poderia fazer o quê? Bom, eu poderia pegar e chutar um valor de x, calcular o valor da potência e ver que o valor vai dar maior do que 1000, né? Sim ou não? Poderia. Né? Mas a gente pode fazer assim também, ó. X ao cubo é a mesma coisa que 1 mais x menos 1 elevado ao cubo, né? Eu estou usando aquela técnica super poderosa de somar zero, né? Beleza? E aí o que acontece, ó? Vamos pegar x, supor que x é positivo, certo? Se x for positivo, vamos supor... x positivo mesmo, né? Se x for positivo, concorda que isso daqui é maior que menos 1? O x menos 1? Concordo. Então eu posso usar a desigualdade de Bernoulli, né? Isso daqui vai ficar maior ou igual ao quê? A 1 mais 3 vezes x menos 1. Concorda? Tá, mas e o 1 mais 1 que ficou lá atrás? Fala o que com ele? Que mais 1? Esse aqui? Ele tá Não, falando aí, nada? esse mais 1 aqui é o mesmo mais 1 que está aqui, ó. Só que no lugar do x eu estou botando x menos 1. Entendi. Certo? Daí o que acontece? E no lugar do n, né, eu estou colocando 3. Aí o que acontece? Ó? Se eu encontrar um valor de x de modo que isso daqui é maior ou igual a 1000,
Eu vou conseguir que x ao cubo é maior do que 1000? Sim, né? Se eu conseguir maior aqui, nem maior é igual. Se eu conseguir maior do que 1000, eu consigo fazer o x ao cubo ser maior do que 1000. Concorda ou não? Concordo. Então, qual deve ser o valor do x? Como é que eu devo escolher o x de modo que essa desigualdade aqui ocorre? Aí eu faço o quê? Bom, se eu quero que isso daqui seja maior do que 1000, então basta que 3 vezes x menos 1 seja maior do que 999, né? E, portanto, x menos 1 seja maior do que 333. E, portanto, basta escolher x maior do que 334, né? Quando esse menos 1 for para lá, né? Sim ou De não? fato. Então, se eu escolher qualquer valor de x maior do que 334, com certeza x ao cubo vai ser maior do que 1000. Claro, precisa de tudo isso, né? Que seja maior do que 334? Não, não precisa tudo isso. Para o caso do 1000, né? Basta x ser maior do que 10, por exemplo, para que x ao cubo seja maior do que 1000, né? Porque 10 ao cubo já é igual a 1000, né? Beleza? Mas lembre-se que no seu argumento você vai estar tentando provar que existe um valor de x de modo que isso é maior do que qualquer m positivo. Dado um valor de m positivo, existe um valor de x para o qual x ao cubo vai ser maior do que m. Tá certo? Pronto, aí a gente chega onde é que o que eu não estou conseguindo fazer, porque eu achei duas funções. Eu achei uma função, entre aspas, né? Eu achei uma fórmula que dá um valor de x em função de m e uma fórmula que dá um valor de m em função de x. Não dá, tipo assim, uma inequação que está x de um lado e uma operação com m em outra, e achei uma inequação que está m de um lado e uma operação em x com o outro. Eu não sei qual dessas duas eu uso para mostrar que eu provei aqui, entendeu? Então aí vai ter que pensar, porque eu sei que vai aparecer. Não, você Eu entendeu o que sei eu tô que. querendo dizer? Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Não, entendi. E eu não posso responder. Tá certo. Certo? Porque ó, isso daqui que eu já estou fazendo, ó, se vocês reassistirem isso aqui depois, isso já dá uma dica de como é que faz a letra, o primeiro item da questão, certo? Porque aqui, por exemplo, ó, como é que a gente prova que existe x tal que x ao cubo é maior do que m? Se eu escolher x de modo que essa desigualdade aqui é verdadeira, então eu vou ter x ao cubo maior do que m, né? Como é que eu tenho que escolher x de modo que essa desigualdade é verdadeira? Se eu escolher m desse jeito aqui, com certeza x ao cubo vai ser maior do que m. Sim ou não? Então, desse jeito, para qualquer valor m que eu botar, vai existir pelo menos um valor de x, né? Exatamente. Entendi, Exatamente. professor. Obrigado. Pronto. Então, alguém tem alguma dúvida das listas que não valem ponto? Professor, o senhor poderia resolver Diga a aí, PA 204, que é TA, da do, função modular? TA 200 e TA 204. Depois dessa, se o senhor puder resolver também a TA 209. Certo. Seria... TA 204. Essa aqui, né? Exatamente. Então, essa daqui, a questão é a seguinte, ó. Vamos lá. Você tem aí x ao quadrado mais 2x mais 1 dentro de uma raiz quadrada igual a 1 mais x, certo? Então, a primeira coisa que tem que ser observada é o seguinte.
x ao quadrado mais 2x mais 1, isso é um trinômio quadrado perfeito. Isso é a mesma coisa que x mais 1 elevado ao quadrado. Concorda? Professor, não está aparecendo, não. Ah, desculpe. Pronto, agora sim. Ó, primeira coisa tem que ser observada é que x ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a x mais 1 elevado ao quadrado. E aí o que acontece é que quando isso está dentro da raiz, então eu vou ficar com a raiz quadrada do quadrado de x mais 1. Isso vai ser módulo de x mais 1. Sim ou não? Então, ó, esse lado da equação é igual a isso. Então, qual é a equação que você tem aqui, na verdade? A equação que você tem é módulo de x mais 1 igual a 1 mais x, né? Que eu vou escrever como sendo x mais 1, que é a mesma coisa, né? Então, a pergunta é, qual é o conjunto de solução dessa equação aqui? Dessa equação modular agora. Compreendido? Então, a gente vai ter duas situações, né? A gente vai ter o quê, ó? Essa equação aqui, ela pode ser desmembrada em duas, né? Em duas equações. Quais equações são essas? Menos x, né? A gente vai ter menos x mais 1 igual a x mais 1 para x mais 1 menor do que zero. Não é isso? Aliás, vamos voltar assim, né? Primeiro caso positivo, né? Vai ser igual a x mais 1 igual a x mais 1 se x mais 1 for maior do que zero. E vai ser igual a menos x mais 1 igual a x mais 1 para x... Aqui é maior ou igual a zero, né? E para x mais 1 menor do que zero, né? Beleza? Esta equação aqui, ela vai ser satisfeita para qualquer x maior ou igual a menos 1, sim ou não? Porque, na verdade, ela é satisfeita por qualquer x, né? Qualquer que seja o valor do x. X mais 1 não é igual a x mais 1? Sim ou não? E essa equação, e essa condição aqui, ó, ela é igual a essa, né? Então, isso está dizendo o quê? Ó? Eu tenho essa equação quando isso daqui ocorre, ou seja, eu tenho esta equação quando x é maior ou igual a menos 1. Beleza? E essa equação aqui, ela é verdadeira para qualquer x satisfazendo essa condição, então. Tranquilo? Agora a gente tem a outra aqui, ó. O que essa equação está nos dizendo? Se menos x mais 1 é igual a x mais 1, o que a gente vai ter? Essa equação aqui, ela só é verdadeira quando x é igual ao quê? A gente vai ficar aqui com menos x menos 1 igual a x mais 1. Isso vai nos dar menos 2 igual a 2x, o que vai nos dar x igual a menos 1, sim ou não? Sim ou não? Só que x menos 1 não satisfaz essa condição aqui, né? Então, quando x mais 1 é menor do que zero, essa equação aqui não tem solução. Porque a única solução dessa equação seria justamente o caso em que isso daqui é zero, né? Mas a gente tem, ó, que essa soma é menor do que zero. Se a soma for menor do que zero, esta equação não tem solução. Então, o conjunto de solução completo desta equação modular, qual que é? É o conjunto de todos os x maiores ou iguais a menos 1. Porque quando x é maior ou igual a menos 1, essa equação aqui é satisfeita. Então, o que acontece é que a alternativa correta aqui vai ser a letra D. Olha aí, ó.
Tranquilo? Talvez a parte mais complicada, não sei se é mais complicada, né? Mas aqui vocês podem não ter visto, é o fato de que isso daqui é igual a x mais 1 elevado ao quadrado. E, portanto, esse lado aqui é igual a módulo de x mais 1. Talvez essa seja a primeira dificuldade da questão, né? Tem mais algum aí, Jorge? Dessa de módulo, não. Eu tenho Alguém função perguntou quadrática, mas eu vou deixar outra pessoa falar agora um pouco. teve alguém perguntou pela 209 também, né? A 209, ela é daquela de você olhar e saber qual é a resposta, né? Que é a desigualdade triangular, né? Sim ou não? Ó, se A e B são dois números reais quaisquer, assinale dentre as afirmações abaixo a que é sempre verdadeira. É essa letra C, que a letra C é exatamente a desigualdade triangular. Beleza? Sim ou não? Esse é o tipo de questão que é só para saber se o cara leu as propriedades de módulo, né? Não, não era essa, professor. Era de baixo. Cerca de 29, mas não. Ah, tá. Então, vamos lá. Que essa é um 210, pouco então. mais Então bizonha. é a 210. É essa aí. Vamos lá. Essa aqui sejam x e y, números reais quaisquer, assinale a afirmação correta. Você tem como é que eu diria? Alguma suspeita de qual que é o item? Eu chutaria o B. Porque Eu também chutaria B. Mas diga aí, você falou por quê? Por que que você acha que não, pode ser a B? porque um número menos outro número seria maior do que, digamos que x menos y, vamos chamar ele de A. A vai ser Hum. maior do que A sobre 2, né? Mas só que o que você tem aqui não é um número maior ou igual à metade dele, né? Porque aqui eu tenho o módulo do x menos y e aqui eu tenho o módulo da diferença entre os módulos de x e y, né? São dois números diferentes. São coisas diferentes, né? Uhum. Mas a letra, Eu mas estou a vendo letra essa B. questão na lista aqui, porque a próxima Não, aqui não, é não, a. não, 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 ela não tá na lista, não tá nas que eu selecionei mesmo, não. Ah, Mas tá ela é bom. interessante. Eu podia ter colocado ela também. Mas é porque eu não queria colocar tantas questões. Mas vamos ver, ó. A letra B ela vai ser verdadeira porque é verdadeira a seguinte coisa, ó. Módulo de módulo de x menos módulo de y. Isso aqui é em módulo, isso é sempre menor ou igual ao módulo de x menos y. Isso daqui é verdade sempre. E por que que isso é verdade sempre? Por causa do seguinte, ó. Concorda que eu posso escrever isso, né? Subtrair isso ao meio y, né? Aí eu posso usar a desigualdade triangular e obter o seguinte. Isso daqui é menor ou igual a isso aqui. E assim, ó, eu tenho essa desigualdade aqui, ó. Se eu trazer esse cara para o lado de cá, o que que a gente vai ter? Eu vou ficar com o módulo de x menos módulo de y menor ou igual a módulo de x menos y, certo?
De maneira análoga, eu posso também ver isso daqui, ó. Isso aqui é menor ou igual a módulo de y menos x mais módulo de x. E, portanto, eu tenho módulo de y menos módulo de x menor ou igual a módulo de y menos x. Só que módulo de y menos x é a mesma coisa que menos 1 vezes... É o módulo de menos 1 vezes x menos y, que é igual a módulo de menos 1 vezes módulo de x menos y, certo? E módulo de menos 1 é igual a 1, né? Ou seja, isso daqui e isso daqui é a mesma coisa. Certo? E isso que está aqui eu posso escrever como sendo menos o módulo do x menos o módulo do y. Beleza? Então vamos olhar para essa desigualdade aqui e esta desigualdade aqui, ó. E o que é que você nota? Eu tenho, ó, uma mesma coisa, chamar isso aqui de z, chamar isso aqui de um a. Eu tenho uma mesma coisa, que é maior ou igual a esse número aqui, chamar ele de b. E aqui eu tenho menos b, né? E aí eu tenho um a maior ou igual ao menos b também, né? Sim ou não? Só que isso daqui é equivalente a menos a menor ou igual a b. Então, como isso daqui é verdade e isso daqui é verdade, então o que é que eu tenho? O b, ele é menor ou igual a e é maior ou igual a menos a. Quando isso daqui ocorre, isso é equivalente ao quê? Ao módulo do b ser menor ou igual a não é? É. Então, ó, quem é o nosso a? É o módulo de x menos y. E quem é o nosso b? É o módulo de x menos módulo de y. Então, eu vou ter do lado de cá o quê? Módulo de x menos módulo de y. Então, eu tenho essa desigualdade aqui. Tá certo? Essa desigualdade aqui, vocês podem chamar, tem livro que chama assim, que é a continuidade do módulo. Certo? Essa desigualdade aqui, ela mostra que a função f de x igual a módulo de x, ela é uma função contínua, que vocês vão estudar lá no cálculo, certo? Mais do que ser contínua, significa que ela é uma função lipschitziana. É isso aqui, ó. Lipschitziana. Eu acho que eu escrevi certo, não sei. Certo? E aí o que acontece? Ó, na questão, você não tem essa desigualdade. Certo? Mas aí sim, ó, se eu pegar metade desse número, aí sim eu vou ter essa desigualdade aqui, ó. Né? Essa desigualdade, sim, é verdadeira, né? Porque do lado de cá eu tenho exatamente metade do que tem aqui, né? Sim ou não? Tá conseguindo ver direitinho aí? Tô conseguindo. Entendeu aí, Jonathan? Então você vai ter o quê? Ó? Esse cara, ele com certeza é menor ou igual a esse, e esse é menor ou igual a esse daqui. Então o que é que você tem? Que esse carinha aqui ele é menor ou igual a isso daqui. E é justamente a letra B do exercício. É ou não? Eu teria ganhado um ponto mesmo sem saber justificar. É, teria acertado sem saber por quê.
Se chutasse, né, a letra B, né? Mas é uma pena que uma questão como essa não vai estar na prova, né? É uma pena. Poxa vida. É Estou uma muito pena. triste com essa notícia, professor. Eu também sinto muito ter que dizer esse tipo de coisa. Vamos lá, mas é, Jorge, você tinha dito que tinha uma questão, mas era de função quadrática, né? Diga aí qual que é. Deixa eu procurar aqui. Peraí, professor, peraí que eu tinha marcado aqui. É a TA 134. TA 134. Pronto, é essa daqui, né? Exatamente. Então vamos lá. O trinômio x ao quadrado mais px mais q, com p e q números reais, torna-se um trinômio quadrado perfeito quando a gente adiciona o seguinte termo. Então, qual é a ideia? Ó? Vamos pegar aqui, x ao quadrado mais px mais q. Eu quero transformar isso num trinômio quadrado perfeito, né? Só que aí eu vou ter que adicionar alguma coisa para isso virar um trinômio quadrado perfeito. Aí a pergunta é o que é que eu tenho que adicionar. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos completar o quadrado disso aqui. E no processo de completar quadrado a gente vai ver o que tem que somar, né? Lembra daquele processo de dedução da forma canônica de uma função quadrática, que é isso aqui? Lembram como é que a gente deduz? Eu lembro que começa botando A em evidência. Daí para frente eu não lembro. Isso. Só que aí nessa equação, só que nessa função aqui, a gente não precisa colocar em evidência, porque A é igual a 1, né? Então já facilita o trabalho. Então vamos lá. Se eu fosse completar o quadrado aqui, eu escreveria esse cara como sendo x ao quadrado mais 2 vezes p sobre 2 vezes x mais q, não é? Certo? E aí o que acontece? Ó? Aqui eu já tenho x ao quadrado mais 2 vezes alguma coisa vezes x. Só que ainda tem esse mais q, né? Então, o que eu vou somar aqui vai ter que ser alguma coisa de tal forma que isso que aparece aqui vai ter que ser o nosso p sobre 2 ao quadrado, né? Porque lembre-se, para ser um trinômio quadrado perfeito, a gente vai ter o quê? Eu tenho que comparar a nossa expressão com essa daqui, ó. Não é? Agora eu entendi, Então, exatamente. note que eu já tenho aqui, é como se isso aqui fosse o meu azinho, e aí o que eu vou somar aqui tem que ser alguma coisa de modo que apareça esse nosso azinho ao quadrado. Certo? Entendi. E o que é que vai somar aqui? Então, ó, eu vou somar uma certa coisa aqui, chamar isso aqui de um z, né? Se eu somar um z aqui, eu quero que isso daqui seja igual a isso aqui, né? Então, ó, basta somar z pertencente a R, tal que Q mais Z seja igual a P ao quadrado sobre 4. Sim ou não? Quem é Z?
Z vai ser P ao quadrado sobre 4 menos Q. É isso que você tem que somar, né? Certo? Entendi. Qual é a alternativa aí? Letra B. Pronto. Não, A. desculpa. Letra A. Desculpa. Isso. Certo? Justamente a letra A. Tranquilo? Compreenderam aí? Entendi, professor. Obrigado. Pronto. Vamos lá, mais questões seja lá do que for. Que esteja dentro do assunto para a prova, né? E que não seja questão valendo ponto. E aí? Você já fez a 138, não foi já hoje? 138 já. Peraí. TA 138 sim. A 197. 197 também já foi. Já? Já. Cadê? Eu comentei ela, cara. 197 aqui, ó. TA Sim, foi 197, sim. né? Então acho que dessa lista acabou. Se daí dá para outra lista, para TA 99. TA 99. Deixa eu ver se é aqui. TA 99. Pronto, essa aqui, né? Essa mesmo. Essa? E aí, qual é a dúvida nela? Eu não consegui chegar à solução. Não consegui restringir, principalmente esse Então, a primeira coisa, resolver um sistema significa você encontrar, no caso aqui, né? Os valores de x para os quais as três desigualdades são verdadeiras simultaneamente, certo? Então, o que é que você faz? Você vai resolver cada uma delas separadamente e depois vai pegar a interseção entre os conjuntos de soluções de cada uma dessas coisas, né? Isso daqui vai lhe dar um certo conjunto de solução, essa primeira desigualdade. Aqui vai lhe dar um outro conjunto de solução. A desigualdade 3 vai lhe dar um outro conjunto de solução, e aí você vai pegar a interseção. Que resolver um sistema é isso. Certo? Então, de nada tinha a ver somar todas as três e resolver a outra. Não, você não consegue, você não resolve assim. Na verdade, você... Certo? Então, precisa continuar nessa daí? Que talvez... Não, já tirou minha dúvida. Já. Né? Alguém entendeu o que deve ser feito nessa questão? O que eu falei, né? Então, ó, você resolve cada uma dessas coisas. Aí aqui você vai ter um conjunto de solução. Aqui você vai ter um outro conjunto de solução. E aqui também. Aí é só você pegar a interseção dessas três coisas. Certo? Vamos lá, mais questões. Professor, veja aí, por favor, a TA 113. TA 100 e... 100 e quanto? 113. Pronto, 13. Essa aqui. É isso? Sim. Então, vamos lá. A parábola de equação y igual a menos 2x ao quadrado mais bx mais c passa pelo ponto 1, 0. E seu vértice é o ponto de coordenadas 3v. Então, v é igual a... Então, lá. Y é igual a menos 2x ao quadrado mais bx mais c. Certo? E o vértice ele está dizendo que é o ponto 3vzinho, né? E ele está dizendo também que o ponto 1, 0 pertence ao gráfico, né?
Porque quando ele diz assim, né? A parábola de equação tal passa pelo ponto 1, 0. Então quer dizer que o ponto 1, 0 é ponto do gráfico, né? Da função quadrática aí. Sim ou não? Então vamos lá. Ó. Se esse ponto pertence ao gráfico, então significa dizer que quando x é igual a 1, y é igual a 0. Então isso vai nos dizer o quê? Y é igual a 0. E aí quando eu fizer x igual a 1, eu vou ter menos 2 mais b mais c igual a 0, não é isso? Ou seja, b mais c eu sei que é igual a A 2. 2, beleza? Então, vamos guardar essa informação aqui. Outra coisa, ele está dizendo aqui que o vértice é o ponto 3V. Só que o que é o vértice? O vértice é o ponto de coordenadas menos b sobre 2a E menos delta. e menos delta sobre 4a. Certo? Agora, cuidado. Que nesse caso aqui até que coincide, né? Esse bzinho que está aqui é justamente o bzinho que está aqui, né? Que é o coeficiente do x. Esse azinho aqui, ó, ele vale menos 2, né? Então, o nosso ponto aqui é o quê? É menos b sobre menos 4, né? Esse aqui. Uhum. E aí, menos b sobre menos 4 é a mesma coisa que b dividido por 4, né? Tranquilo? E a outra coordenada, eu vou manter aqui, menos delta sobre 4. E o 4a é o quê? 4a, vamos fazer a conta dele, né? Só eu fiz assim, eu botei o 3 igual a menos delta sobre 4A, achei o B. Foi mais rápido. O quem? O x do vértice, não é o 3? Esse daqui... O 3A menos B sobre 2A, aí achei B. Não, mas eu sei, a gente vai fazer isso mesmo. É porque eu estou querendo ir passinho por passinho, sabe? Ah, tá bom. Certo? Então aqui a gente vai ter, vamos botar assim, o menos delta sobre 4a. Certo? Aí daqui, ó, você nota que você já consegue tirar qual é o valor do b. Disso aqui você tem b igual a quanto? Se b sobre 4 é igual a 3, b é igual a 12. Beleza? Se b é igual a 12, então desta equação aqui a gente vai ter o valor do c. Quanto é que vale o c? C vale Menos 10. menos 10. Certo? Então a gente já tem tudo, né? Eu sei, ó, quanto vale esse cara, quanto vale esse cara. E eu sei que o meu Vzinho é igual ao menos delta sobre 4A. Então, o que a gente vai ter? Vzinho é igual a menos delta sobre 4A. Isso vai nos dar, então, menos b quadrado menos 4ac dividido por 2a. Agora eu vou substituir, né? O meu azinho é igual a menos 2, o meu b é igual a 12 e o meu c é igual a menos 10. Então, isso vai ficar, ó, 12 ao quadrado, vou botar assim, menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 2, vezes o nosso c, que é igual a menos 10, dividido por 2 vezes menos 2, né? Aí pronto, é só fazer a continha e calcular o valor do v. Isso vai nos dar o quê? Menos 12 ao quadrado é 144. 144 menos, menos 80, né? Menos 80 dividido por menos 4. Aí esse menos daqui com menos 4 cancela. Aqui em cima dá o quê? 64, né? 64 dividido por 4, 16. Não é isso? Espera aí, é isso mesmo, né? 64, 16. Beleza. E aí então deve ser por isso que tem a dúvida, né? Não tem a resposta, né?
Não tem a resposta, né? Então é porque a questão. Eu achei 4. Você achou 4? Eu peguei o valor de x e substituí na função. Aí achei o valor de v. E é. Foi. Substituí os valores de A, de B e de C e peguei o x e joguei na função. Aí achei o y do vértice. Achei o y, que é o v, exatamente o v. Mas Aí deveria. a resposta deu 4. Mas deveria dar a mesma coisa, né? Eu substituí o A, o B e o C na função, que foi dada, né? Sim. E aí peguei o f de x, que é o 3, e deu 4. Agora eu não sei se a resposta está certa, porque eu não tenho o gabarito, né? Mas deu letra B. Porque a nossa função ficou assim, né? Isso, menos 10. Aí se você faz. Simplifiquei por dividir por menos 2, por 2, né? Aí simplifiquei por menos x ao quadrado, mais 6x, menos 5. Aí na hora que você joga x igual a 3, você chega ao 4, o valor igual a 4, que é justamente o valor de v. Peraí, mas se você simplificar, não, né? Você não pode simplificar, né? Você pode Não, colocar o exatamente. menos 2 em evidência, por exemplo, né? Isso, exatamente. Aí fica assim, quando x for igual a 3, aqui vai ter 9. 9 menos, aqui vai ser 18, mais 5. Então a gente está com menos 2 vezes o quê? Quanto é que dá aqui? Menos 9 mais 5 dá 4, né? Aqui menos 9 com mais 5, menos 9 mais 5, menos 4. Então dá 8, Menos eu 8. errei. 8, peraí. Vixe, Maria, que tá estranho isso aqui agora. Danoso. Então a gente deve ter errado alguma continha aqui, não foi? Deve ter errado alguma conta aqui, ó. O que tá errado aqui, hein? Que é que está errado? 20, 80. Professor, ali Diga aí. embaixo do b ao quadrado menos 4ac é 4a. Você colocou 2. Ah, verdade. Caramba, para isso. Tá certo. Então aqui na verdade é 8, né? Aí sim, né? É isso? Pronto, aí dá 8. Aí sim, aí fica a letra A, né? Exatamente. Quem perguntou pela questão aí, entendeu? Sim, professor, entendi. Pronto, vamos lá, quem mais? Mais perguntas aí, rápido que a gente tá, já é 19 horas e 56 minutos. Temos só mais 29 minutos de aula. E eu já estou vestido para correr. A terminar a aula eu saí para treinar. Então não vou nem me estender. Essa de baixo aí é 114, que é conceitual. 114. Se o trinômio do segundo grau. Tá dando para. Pronto, ela está inteira, né? Se dois trinômios do segundo grau possuem as mesmas raízes, então. Então essa é boa. Eu marquei a letra B, professor. Oi? Marquei a letra B. Agora... Então os dois trinômios, eles são necessariamente iguais. B, eles assumem necessariamente um mínimo ou um máximo no mesmo ponto. C, eles diferem por uma constante. D, suas concavidades são de mesmo sentido, nenhuma das respostas anteriores. Você disse que era o quê, Jorge? Eu marquei a B. Você marcou a B. Então, vamos fazer uns exemplozinhos aqui, ó. Pega essa função f, dada assim, ó.
x menos 1 vezes x menos 2. Quem são as raízes? 1 e 2, né? Agora pegue g como sendo 2 vezes x menos 1 vezes x menos 2. Quem são as raízes? 2 e 4. Esses dois trinômios aí, se a gente desenvolver, eles são iguais? Não. Não, né? Então a letra A já era. Eles não Já necessariamente são iguais. A letra B, assumem necessariamente um mínimo ou um máximo no mesmo ponto. Você acha que isso vai acontecer? Ter duas raízes iguais necessariamente quer dizer que as concavidades, ou os máximos e mínimos são iguais? Você poderia ter uma parábola assim, ó. E poderia ter uma mais fechada, passando pelas mesmas duas raízes, sim ou não? Exatamente. Então elas não necessariamente vão ter o mesmo máximo ou mínimo, né? Sem contar que esse mínimo ele é definido pelas constantes e não necessariamente pelas raízes, né? Então, poderia ser constantes diferentes. Assim, o ponto de mínimo, o ponto onde o mínimo ou o máximo ocorre é o mesmo. Certo? Porque o menos b sobre 2a, ele é igual à média aritmética das duas raízes, sim ou não? Por quê? Ó? Exatamente. Como a soma das duas raízes é menos b sobre a, então a soma das duas raízes dividido por 2 vai dar menos b sobre 2a, que é o nosso x do vértice. Certo? Exatamente. Então, mesmo que os coeficientes a e b sejam diferentes, se as duas raízes são iguais, o x do vértice vai ser o mesmo. Certo? Agora, claro que o y do vértice não necessariamente. Tá certo? Por exemplo, essa figura aqui, ó, tá ilustrando isso. Que é basicamente o que acontece aqui, ó. Beleza? Essa vai ser uma concavidade que tá, essa é uma função quadrática que vai ter uma concavidade mais fechada do que a dessa aqui. Então a letra D seria a resposta nesse raciocínio aí, né? Não necessariamente, é isso que eu estou dizendo. Mas Essa a figura. concavidade não está voltada para cima, Não, mas veja. nesse caso. Esse desenho que eu fiz com a concavidade para baixo, para cima, também pode ser com concavidade para baixo. Você pode ter duas funções quadráticas assim, ó. Essa vermelha e essa verde, ó. Elas têm as mesmas raízes. Mas o máximo de uma e o máximo da outra não são o mesmo. Não, mas ele está falando do sentido, né, da concavidade, né? É o mesmo. Na letra B. Letra B A D de dado. a letra D que você estava A falando. letra D, exatamente. Mas também Tanto no não. primeiro desenho como no segundo. Mas também não necessariamente, porque você poderia ter isso daqui, ó. Aí lascou. Por exemplo, ó, a G aqui, ó, poderia. Vixe, Maria, que foi função do A, né? que eu fiz aqui? Poderia ser assim, ó. Aí aqui vai ser uma coisa com a concavidade para baixo e aqui vai ser uma coisa com concavidade para cima e as duas têm as mesmas raízes, né? Sim ou não? Verdade. E aí, hein? A letra C. Diferem por uma constante. Também não, porque diferir por uma constante significa dizer que isso daqui seria um certo número C. E não é necessariamente o que ocorre, né? Uhum. Certo? Pronto. Se bem, Certa é a E. se bem que, peraí, tem mesmas raízes, né? Se elas têm as mesmas raízes. Não. A diferença não vai ser constante, não. Basta você fazer, por exemplo, a diferença entre essas duas coisas aqui, ó. Se você fizer essa daqui menos essa daqui, o resultado vai ser o quê? O que é 2 vezes x menos 1 vezes x menos 2? Vezes. 2 vezes x menos 1 vezes x menos 2 menos
x menos 1 vezes x menos 2. Isso daqui vai ser igual a x menos 1 X menos vezes 1 x menos 2. vezes Não é constante. A diferença varia com x. A diferença é isso aqui, né? Então a diferença não é constante. Então a diferença entre elas não é constante só por terem as mesmas raízes. Então também não é a letra C. Sobrou só o quê? letra E de exército. Letra E de nenhuma das anteriores. Certo? Exatamente. Próxima questão. Professor, a Essa... 117 desse mesmo contexto aí, eu resolvi, mas eu não achei, não consegui concluir. Eu fiz aqui, achei A, achei B, achei C, mas não bateu com a resposta aqui do... Ele quer ele quer o produto, né, de A, B e C. Que é o produto, né? É uma questão bem interessante. Ela é porque, assim, né? Vamos escrever. Vamos lá, ó. Ele está dizendo que f de 1 é igual a 4. Só que f de 1 vai ser, então, A mais B mais C. F de 2, ele está dizendo que é 0. Só que f de 2 vai dar igual ao quê? Vai ser 4A mais 2A mais C. Não é isso? Exato. E f de 3, ele está dizendo que é igual a menos 2, só que f de 3 vai ser 9A mais 3B mais C. Aí você tem que calcular as válvulas de A, B e C, né? Foi, deu um sistemazinho. Certo? Então, vamos lá. Está aqui o sistema, né? Justamente, né? Uhum. Deixa eu colocar esses caras para o lado de cá, então. Então, vamos ver como é que a gente pode resolver esse sistema. Vamos pegar ó, essa equação aqui. Vou chamar as equações de 1, 2 e 3, né? Vamos fazer a equação... Vamos fazer a equação 2 menos a equação 1 e a equação 3 menos a equação 1 também, certo? O que é que isso vai dar? Se eu fizer isso daqui menos o que está em cima, o C vai cancelar e a gente vai ter 3A mais B igual a menos 4. Concorda? Isso. E se eu fizer essa equação menos essa daqui, a gente vai ficar com 8A Mais 2B. mais 2B, o C também cancela, Menos 2. igual a menos 2 menos 4, vai dar menos 6. Eita, então foi aí que eu errei. Deve ter sido então. Porque aqui é Foi aí menos que 2, né? Vai ficar menos 2 menos o 4, né? Dá menos Foi isso 6. que eu errei. Beleza? Pronto, você já descobriu onde é que errou, mas tem gente que pode não ter feito a questão ainda. Então vamos continuar aqui, ó. Agora a gente quer resolver esse sisteminha aqui, ó. Vocês já devem ter resolvido um monte de sisteminha 2x2 em geometria analítica, né? Como é que a gente pode resolver esse sistema aí? Eu posso pegar, por exemplo, essa primeira equação aqui e multiplicar por 2. Para obter o quê? 2b aqui com 2b aqui, né? Fica mais fácil de cancelar depois, né? Se eu multiplicar essa equação aqui por 2, eu vou obter 6a mais 2b igual a menos 8. E a equação de baixo eu vou só repetir. Ó. O que é que eu faço agora? Subtrair as equações, né? Se eu fizer a equação de baixo menos a de cima, aí esse cara vai cancelar. Esse daqui menos esse daqui vai nos dar 2a. E esse menos esse vai ser menos 6 menos menos 8, que vai dar menos 6 mais 8, que é igual a 2. Daqui a gente vai ter a igual a 1.
Certo? Estão acompanhando aí? Porque só 3 pessoas falaram até agora, bicho. Parece que só tem Jonathan, Jorge e José Silva assistindo a aula. Aliás, não, teve uma menina que falou também. Teve uma menina que falou. Pra você ver. Vamos lá. A é igual a 1, certo? Se A é igual a 1, se você substituir agora nesta equação aqui, você vai ter B igual a quanto? A menos 7. Beleza? Se A vale 1 e B vale menos 7, então aqui eu tenho 1, aqui eu tenho menos 7 e aqui eu tenho C. Certo? Como isso aqui tem que dar igual a 4, então aqui, ó, 1 menos 7 vai dar menos 6, menos 6 mais C igual a 4 vai dar C igual a 10, né? 10. Olha aí, tá vendo? Então, Agora eu tem a tenho resposta. A igual a 1, B igual a quanto? Que eu calculo menos 7 e C igual a 10. Portanto, o Menos produto 70. menos 70. Beleza? Que é a letra D. Valeu, professor. Obrigado. Outra questão. Essa questão 18. Ixi, era essa que porque eu sou fraco nas teóricas, bicho. Eu apanho nas teóricas tudinho. Vamos lá, ó. Os trinômios. Os trinômios dados desse modo, de modo que A mais B mais C é igual a 0, tem em comum um ponto no eixo dos x, tem em comum um ponto no eixo dos y, tem em comum a origem, não tem ponto em comum nenhuma das respostas anteriores. Eu já digo aqui que é a letra A. Por que que é a letra A? Veja só, se A mais B mais C é igual a 0, ó, note que a gente tem aqui uma função, né? F de x, eu vou escrever assim, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O que é f de 1? F de 1 é igual a mais b mais c. Lembra do que eu falei na aula passada a respeito de ter um polinômio cuja soma dos coeficientes é igual a 0? Uhum. Então, ó, se a soma dos coeficientes aqui é igual a 0, significa dizer que o número 1 é uma raiz do polinômio, né? Exatamente. Então, o que acontece? Ó, qualquer função quadrática cuja soma dos coeficientes é igual a 0, significa que ele passa por esse ponto aqui. Se aqui é o número 1, né, f de 1 está valendo 0. Então, todos eles vão ter esse ponto aqui como sendo um ponto comum de interseção com o eixo x. Concorda? Sim. Não é isso? Concordo. Então, já mata aqui a letra A, né? Sim ou não? Sim, tá claro. E a letra B, por exemplo, por que que não poderia ser a letra B? Se ele tivesse um ponto em comum aqui, esse ponto você tem que lembrar que ele é sempre o f de 0, né? Que é o C. Que é o C, exatamente. E aí, tipo, a gente poderia pegar como exemplo, ó. Eu poderia pegar f de x igual a x ao quadrado mais x menos 2. Isso aqui é uma função quadrática cuja soma dos coeficientes vale 0, né? Uhum. Mas essa daqui também, ó. Se eu multiplicar por 2, todo mundo, eu vou ter uma nova função quadrática cuja soma dos coeficientes também vale 0. E nem por isso o f de 0, né, o g de 0 são iguais, né?
Exatamente. Então não é suficiente ter a soma dos coeficientes igual a zero para ter ponto de interseção no eixo y. E ter ponto em comum à origem. Ter a origem como ponto do gráfico significa dizer que f de 0 é 0, né? Sim ou não? A origem ser um ponto do gráfico não significa que f de 0 é 0? A origem, ó. O ponto de coordenada 0, 0. Perfeito. Só que f de 0 igual a 0 não necessariamente ocorre. Só por causa dos coeficientes, né, somarem 0, né? A soma dos coeficientes é igual a 0, mas f de 0 não é 0. E a letra C não é, e a letra C é falsa porque, né, a gente já verificou que a letra A é verdadeira, né? De fato, tem ponto em comum, né? Sim ou não? Sim. Isso, Pronto. E agora? Outra todas questão. as- E nenhuma das respostas anteriores também é falsa porque a letra A é verdadeira, né? Mais questões, bora lá. Não tem nada de polinômios ainda, bicho? TF40 TF40, agora sim. é de polinômios. TF40, vamos procurar TF40 aqui. Lembra a página aí, só para TF40. Eu olhei da lista. Pronto, mas já estou Não perto lembro dele a aqui. página no livro. Mas já estou chegando perto aqui. Já estou nas 50 e pouca. TF. TF? Ah, é T. A Estou lista de procurando F. polinômios. Ah, sim, TF40. Tá. Bom, já vai estar aqui. Vamos lá, 40. TF40. É esta aqui. Maria. Vamos deixar assim. E aí? Se f é um polinômio do terceiro grau, tá o quê? F de 0 é igual a menos 2, f de 1 é 3, f de 2 é 1 e f de 3 é 6. Então, misericórdia. Vamos lá, f do 4. O que vai acontecer com f do 4? Então, vejamos. Eu tenho um polinômio de grau 3, né? Vou escrever ele assim. Aí você sabe que f de 0 é igual a menos 2. F de 1 é igual a 3. F de 2 é igual a 1. E f de 3 é igual a 6. Então, lá, ó, de f de 0 igual a menos 2, a gente vai ter o quê? Deixa eu escrever isso assim. Porque pelo menos a primeira forma de resolver que está vindo em minha cabeça é o quê? Resolver parecido com o que a gente resolveu uma questão anteriormente aí, não foi? De função quadrática. A gente pode, né, calcular os valores de A, B, C, D, A, B, C e D, né? Saber exatamente quem é a nossa função, o nosso polinômio de grau 3, e aí calcular, né? F aplicado ao 4 para ver o que acontece. Sim ou não? Sim. Então, de f de 0 igual a menos 2, a gente vai ter d igual a menos 2, né? Então, o valor do d a gente já tem, certo? F de 1 vai ser igual a o d mais o c mais o b mais o a, né? Certo?
Quem é o f de 2? F de 2 vai ser D mais 2C mais 4B mais 8A. Beleza? Sim ou não? E o f do 3 vai ser o quê? 27A mais 9B mais 3C mais D. Certo? E aí, como o valor do D já é conhecido, se eu substituir ele aqui, eu vou chegar no seguinte sistema. Eu vou chegar no sistema A mais B mais C igual a... Se aqui for menos 2, quando ele vier para o lado de cá, ele vem mais 2, né? E aí vai ficar A mais B mais C igual a 5. Depois, 8A mais 4B mais 2C igual a quanto? A 3, né? Porque esse aqui é menos 2. Ele vem para cá somando 2, né? Inclusive aqui também, ó. Esse aqui é menos 2. Quando ele vier para o lado de cá somando, a gente vai ter 8 do lado de cá, né? Então a gente vai obter o seguinte: 27A mais 9B mais 3C igual a 8. Certo? Daqui para frente, precisa continuar? Daqui, Eu ó. acabei de perceber que eu tinha confundido só um número. Ah, olha aí. Então, ó, para os demais, é só prosseguir a conta aqui do mesmo jeito, de um jeito parecido com o que a gente já tinha feito aqui, ó, quando a gente resolveu esse sistema, certo? Quando você resolver o sistema, aí aqui você vai ter o valor de A, o valor de B e o valor de C. E o valor de D você já tem. Aí você sabe quem é o seu polinômio de grau 3 e, portanto, você sabe quanto vale f do 4. Beleza? Professor, eu acho que talvez a dúvida da colega tenha sido aí no enunciado da questão, porque ele diz f de 0 igual a menos 2. Aí o senhor tirou que ali teria uma vírgula separando ali, né? Mas talvez fosse não, mas f de 0 igual a menos 2, f de 1 igual a 3. Então f de 0 seria 3. Ah, entendi. Entendi. Mas eu tô supondo que é uma vírgula que tem ali. É porque como aqui é uma cópiazinha, né? Pode ser que tenha faltado a vírgulazinha aqui, né? Agora, claro, se foi isso, eu não sei. Quem que tinha perguntado foi Gilmara? Não foi isso Hadsa? não. Foi só um número mesmo que eu tinha confundido. Ah, então tá. Mas de qualquer forma, daria para fazer do mesmo jeito, né? Se f de 0 fosse igual a 3, não teria problema, né? Mudaria o sistema, né? O D não seria mais o menos 2, seria igual a 3. E o f de 1, ele seria igual a menos 3 meios, né? Mudaria essas coisinhas aí, mas não... Mas eu acho que tem vírgula mesmo aqui. Beleza? Só poderia resolver essa TF63. TF63. Eu fiquei confuso aqui quando ele faz essa correlação de A maiúsculo com B minúsculo. Ah, essa daqui, eu coloquei ela de propósito por causa do seguinte. Isso é uma coisa que vocês vão fazer muito durante o curso de Cálculo 2. Num assunto chamado integrais. E dentre os métodos de integração, vai ter um método chamado método de frações parciais. No que consiste o método de frações parciais? Vai ser a seguinte coisa. Ó, quando você quer integrar uma função racional,
você vai pegar o quê? Ó? Olhar para esse polinômio de baixo, encontrar quais são as raízes desse polinômio, e aí vai escrever essa fração como sendo um número A dividido por x menos uma raiz, mais B dividido por x menos a outra raiz, mais C dividido por x menos uma outra raiz, certo? Então, nessa questão aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é... Mas ele até está dizendo, né? A, B e C são raízes dessa equação aqui. Então, vamos lá. Primeiro, quais são as raízes? Então, tem aqui a equação x ao cubo menos x ao quadrado mais 6x igual a zero. Uma raiz óbvia aqui é o x igual a zero, né? Porque isso daqui pode ser escrito como sendo x que multiplica x ao quadrado menos 5x mais 6, né? Então, x igual a zero já é uma raiz. Beleza? E essa parte aqui é um polinômio de grau 2 que a gente já sabe quais são as raízes, né? Quais são as raízes do polinômio x ao quadrado menos 5x mais 6? 2 e 3. 2 e 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que x que multiplica x menos 2 vezes x menos 3, né? Então, agora eu vou querer escrever 6 menos 5x dividido por x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 6x. Eu vou escrever como sendo A dividido por x mais B dividido por x menos 2 mais um certo C dividido por x menos 3. Beleza? Como é que a gente faz a soma dessas três frações aqui? A gente vai multiplicar todos os denominadores, certo? Vai ficar, ó, x que multiplica x menos 2 vezes x menos 3, certo? Porque a ideia é a seguinte, ó, quando a gente vai somar duas frações, como é que a gente soma duas frações? Por definição, multiplica os denominadores e pega os produtos cruzados aqui, né? Vai ter o AD mais o BC, não é isso? Se eu for somar três frações, o que aconteceria? Quando eu somar essas duas, eu vou ter AD mais BC dividido por BD. E aí eu vou somar com a terceira fração ali. E aí como é que eu somo essas duas frações aqui agora? Eu vou multiplicar os carinhas aqui. Então, ó, BDF. E vou multiplicar esse cara por esse. Mais esse produto aqui, né? O BDE. Não é isso? E aí, se eu desenvolver isso, o que acontece? Eu vou ficar com ADF mais BCF mais BDE dividido por BDF. Não é isso? Isso. O que aparece aqui? Aqui e aqui. Ó, quem é esse cara? É esse produto aqui, né? Esse cara é esse produto aqui. E esse daqui é esse outro produto aqui, ó. Certo? Claro, não tem um jeito fácil de decorar isso, né? Mas enfim. Mas o que importa é que o que vai aparecer, ó, aqui embaixo, é o produto das três coisas, certo? Que é o que está aqui, ó. Tranquilo? Sim ou não? Uhum. Pronto, então... Vamos lá. Então, ó, o que é que vai estar multiplicando esse cara?
x menos a, vai ser ou esse x menos produto. 2 vezes x menos 3. Isso. Certo? Quem é que vai estar multiplicando esse cara aqui? X Vai ser vezes esse com x esse, menos 3. certo? Ficar b vezes x menos 3. E quem vai estar multiplicando esse cara? Vai ser o produto desses dois aqui. Cx Vai ser o vezes cx menos 2. Aí você vai fazer o quê? Desenvolver essa conta aqui de cima, que vai ser, ó, deixa eu botar mais para cá. Vai ser a que multiplica quem? X ao quadrado menos 5x mais 6, mais b vezes quem? X ao quadrado menos 3x, mais c vezes quem? X ao quadrado menos 2x, certo? E aqui embaixo eu tenho x, x menos 2, x menos 3. Continuando a conta aqui. Aí vamos lá. Se eu fizer essa multiplicação aqui e depois essa multiplicação aqui, a gente vai ter, ó, um monte de coisas aí multiplicadas por x ao quadrado, que quando eu colocar em evidência, o que vai aparecer? A mais b mais c vezes x ao quadrado. Aí vai ter alguma coisa multiplicando x e vai ter alguma coisa que é constante aqui, né? Certo? Sim ou não? O que é que vai estar multiplicando x? Vai ter menos 5a, vai ter o menos 3b e vai ter o menos 2c. E termo constante vai ter o quê? 6a e só, né? Beleza? E aí o que que acontece? Ó, isso que está aqui embaixo, você sabe que é igual a isso que está aqui embaixo. Beleza? Então, para essa fração aqui ser igual a essa, então essa parte de cima, o numerador que está aqui, tem que ser igual a esse numerador aqui. E aí o que que acontece? Ó? Quem é o numerador? O numerador ali é 6 menos 5x, né? Então, ó, o coeficiente de x ao quadrado vai ter que ser igual a zero. Não é isso? Sim ou não? Porque na fração, no numerador do outro lado aqui, ó, não tem x ao quadrado. É verdade. Então, o do lado de cá, ó, tem que ser igual a zero. Então, a mais b mais c é igual a zero. Esse carinha aqui, ó, que multiplica x, tem que ser igual ao mesmo cara que multiplica x aqui. Então, o que que a gente tem? Menos 5a, menos 3b, menos 2c, tem que ser igual a menos 5. E o 6a, que aparece aqui, que é o termo constante, ele tem que ser igual a 6, que é o termo constante aqui, né? Então, 6a é igual a 6. Então, desta equação aqui, a gente já tem a igual a 1. E aí, se eu substituir isso nas duas equações de cima, a gente vai ter o quê? B mais C igual a menos 1 e menos 3B menos 2C igual a 0, certo? E aí, multiplicando por menos a aqui. gente acha fácil, né? E aí, ó, depois de multiplicar a equação de baixo aqui por menos 1, a gente tem isso. E agora é só resolver esse sistema. Ó. Eu posso pegar a equação de cima, multiplicar por 2, e agora subtrair, para esse cara cancelar. E aí, quando eu fizer a de baixo menos a de cima, eu vou ter b igual a 2. Fazendo a equação de baixo menos a equação de cima. E se b é igual a 2, então o que é que você tem? O c vale quanto? O c vai valer menos 3. Então a gente descobriu aí, ó, a igual a 1, b igual a
2 e C igual a menos 3. Alternativa... Cadê? Será que eu fiz alguma coisa errada aqui? Acho que não, né? Menos... Espero que não tenha feito. Mas a menos de ter feito alguma continha errada aqui, ó. Ah, mas espera aí, né? Nenhuma das anteriores. Não, mas tem, por exemplo, ó, essa daqui, ó, A igual a 1, B menos 3 e C igual a 2. Os valores são os mesmos, né? A gente tem que ver... Tá borrado aqui. É letra C, então. Vamos olhar, sabe o quê? O nosso B é o cara que está em cima do x menos 2, né? É o cara que está em cima do x menos 2. É que a gente não sabe, né, quem que é o A, o Azinho, o Bzinho e Czinho que ele deu, né? Porque se a gente... Raízes, né, professor? Raízes. Então, ele só disse que são as raízes, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, ó, se eu tivesse colocado aqui x menos 3 e aqui tivesse colocado x menos 2, aí o nosso B aqui estaria valendo 3, menos 3, e o C é que estaria valendo 2, e o A continuaria valendo 1, concorda? E aí a letra C seria a alternativa correta. Sim ou não? Verdade. Então, essa questão, assim, tem esse probleminha, né? Tem esse probleminha agora, né? Se a alternativa C é a correta mesmo ou não, né? Note que meio que é, né? Depende de quem está embaixo da letra, né? Verdade. Então, eu acho que é a letra C. Porque ele deve estar querendo dizer assim, que os valores de A, B e C são iguais a 1, menos 3 e 2. Não necessariamente o B é que é menos 3 e o C que é igual a 2. Ou se é o C que é menos 3 ou o B que é igual a 2, entendeu? Eu tô pensando desse jeito, para poder justificar que a letra C é a alternativa correta. Porque pode ser, né? Basta colocar embaixo do B o x menos 3. Que não ficaria errado, né? Também. Isso, que daria os mesmos valores. Os valores vão ser os exatamente. mesmos. A ordem é que vai, Uhum. né? Que vai mudar. Então eu diria que é a letra C. Trabalhosa essa questão, hein? Mas é trabalhosa, mas é uma... Dessa na prova. Ela é... Não... Pode ser que não caia na minha prova, mas com certeza absoluta nas provas de cálculo 2, sim. E piores do que isso. O raciocínio é bem interessante. Até lá eu vou estar preparado. A ideia de matemática básica é justamente essa daí. Chegar Só preparado lá na Você frente. só um tira-gosto. Ou é tira gosto ou de colocar um gosto amargo, né? É verdade. Bom, então a gente já ultrapassou 11 minutos aí do nosso horário de término da aula. Depois vocês coloquem lá no grupo da disciplina indicação de exercícios que vocês têm dúvida, que aí eu vejo se amanhã ou depois eu gravo um vídeo tirando essas dúvidas, tá certo? Tá bom, professor. Beleza? E aí, segunda-feira, função exponencial e logarítmica. Beleza? Então, tenham todos aí uma boa noite. Obrigado, boa noite. Até segunda-feira e bom final de semana.